tarde, meus pequenos. Bem-vindos a mais uma videoaula. Meus queridos alunos do segundo ano B. Então, vamos começar com o nosso cabeçalho. Copiem o cabeçalho no caderno, com letra cursiva. Copiem igual está aqui no vídeo. Hoje é dia 12 de agosto de 2020. Hoje é quarta-feira. O dia está ensolarado. E nós estamos há 146 dias em isolamento social. Então, vamos agora à nossa rotina. A rotina de hoje será a seguinte. Vocês farão o cabeçalho, vocês já fizeram, né? A Pro vai começar hoje com uma chamada de vídeo. Todos os dias a Pro vai combinar com a mamãe de vocês e a Pro vai fazer chamada de vídeo com alguém. Hoje, a Pro já combinou com a mãe da Ana Lívia, então hoje a chamada de vídeo vai ser com a Ana Lívia. Para amanhã e para a semana que vem, a Pro vai combinar antes com a mamãe de vocês, e aí vocês já saberão o dia e o horário da chamada de vídeo, tá bom? Depois nós teremos aula de geografia pelo LDI, página 5, 6, 7 e 8, e língua portuguesa, página 8 e página 9. Então, agora, a Pro vai explicar como que vai funcionar essa videochamada. Hoje será a Pro e a Ana Lívia. Não é para fazer a tarefa, então não precisa ficar preocupado. A Pro vai fazer uma chamada para eu fazer a tarefa. Não, a Pro vai fazer a chamada para que você converse com a Pro e explique qual a dificuldade que você está tendo na hora de fazer a aula, na hora de fazer a chamada. E se tiver alguma coisa que você queira a ajuda da Pro, a Pro vai ajudar. Primeiro nós faremos um por um, e aí no final da semana, na sexta-feira ou na quinta, a gente vai combinar, nós faremos todos juntos, tá bom? Pro, todo mundo vai participar? Vai, a não ser que a mamãe ou o papai não queira ou não possa, tá bom? Mas se vocês puderem, se a mamãe autorizar, todos vão participar sim, tá bom? E aí vai servir também pra gente matar a saudade, né? Pra gente poder se ver, não é verdade? Então, vamos para o LDI. Abra um LDI de Geografia, o LDI volume 3, na página 5. Nós vamos começar com o conteúdo O Vai e Vem no Bairro. Então, vamos lá. Página 5. Neste capítulo, nós vamos falar a respeito da cultura no nosso bairro, o vai e vem das pessoas e sobre o meio de transporte. O meio de transporte é aquele veículo ou a maneira que a pessoa usa para ir de um lugar para o outro. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta que eu posso ir para a escola, eu tenho um carro que eu posso ir para a escola e eu também posso ir a pé, né? Então, nós falaremos um pouquinho sobre isso. Aqui nas imagens, nós temos alguns bairros brasileiros que são conhecidos porque eles têm algumas características culturais de outros países. As pessoas podem perceber isso nas casas e nas ruas. Por exemplo, aqui nessa segunda imagem, nós temos uma entrada que parece uma entrada do Japão. Tá vendo? São lanternas japonesas. Como se fosse uma ponte parecida lá com o lugar do Japão. E aqui na primeira imagem nós temos uma construção que parece uma casa ou um mercado, não sei, uma loja, e é um modelo de construção alemã. Olha que diferente. Aqui no nosso país a gente não vê muitas casas assim, né? Com essa ponta bem grande, com essas janelas. Então, são construções que lembram algumas construções de outros países. Isso aqui, é no Rio Grande do Sul, essa primeira, e essa segunda é em São Paulo. Aqui na nossa cidade, se a gente for lá no Jardim das Cerejeiras, a gente vê algumas construções com esses desenhos, né? Vocês já viram? Eu já vi. Isso acontece porque muitas pessoas que deixaram o seu país, elas vêm para o nosso trazendo os costumes de lá.
E elas ficam com saudade e traz algumas coisas e faz algumas coisas parecidas. Por exemplo, ó, eu gosto muito do meu bairro. O que eu gosto bastante do meu bairro? É tranquilo, tem um parquinho aqui perto, tem uma pracinha perto. Então, se eu for morar para outra cidade ou para outro país, eu vou procurar um lugar parecido. E para matar a saudade, se não tiver nada parecido, eu posso construir um lugar. Aí todo mundo vai falar assim, nossa, a ProRegiane fez um lugar que parece o Brasil, para ela poder matar a saudade. É isso que aconteceu com essas pessoas. Agora vamos responder as atividades. Você já conhece ou já ouviu falar em algum desses bairros? Responda aqui. O que mais chamou a sua atenção em cada uma das imagens? Então, ó, aqui na imagem 1, o que você achou mais interessante? E aqui na imagem 2, o que você achou mais interessante? A Pro apagou para você poder ver melhor. E aí você pode ver no seu LDI também. Então, respondam aqui, ó. Nas imagens, é possível perceber as influências culturais na formação do bairro? Sim, né? Como? Aqui, por exemplo, ó, você vai escrever o que você consegue perceber. E aqui também. Aí você vai responder aqui. Lembrando que se não couber, você pode responder no caderno, tá bom? Agora vamos para a página 6. A cultura nos bairros. A busca por melhores condições de vida faz muitas pessoas se mudarem de lugar para o outro. Deste modo, cada um contribui com o seu trabalho e cultura para a formação do bairro. A Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é um exemplo de representação cultural no bairro. A Feira de São Cristóvão, lá do Rio de Janeiro, crianças, eles fazem essa feira e eles vendem muitas coisas do Nordeste. Essa é a maneira deles matarem a saudade, deles manterem a cultura do Nordeste no lugar onde eles moram, tá bom? A feira surgiu quando muitos nordestinos festejavam com músicas e comidas essa festa, e aí eles criaram essa feira no Rio de Janeiro. Hoje é muito importante o espaço cultural que eles criaram lá. Muitas pessoas vão lá para visitar apenas esse espaço. É como se eles tivessem pegado um pedacinho do Nordeste e colocado dentro do Rio de Janeiro. Legal, né? Agora você vai pegar o lápis de cor e você vai pintar as frases que retratam a diversidade cultural de alguns bairros brasileiros. Por exemplo, ó, eu vou escolher a cor verde. O bairro da Liberdade, em São Paulo, apresenta vários elementos da cultura oriental. Então, ele retrata a diversidade cultural. O que é diversidade? Tem bastante coisas diferentes que retratam no bairro da Liberdade. Lá não tem só coisas de São Paulo, tem muitas coisas de outros lugares também. Então, isso aqui é verdade. Eu vou pintar aqui, ó, porque essa frase ela está falando sobre a diversidade, sobre coisas que tem de outros lugares, né? Ó, no bairro do Farol, em Maceió, tem muitos tipos de comércio. Eu não sei, eu não lembro disso, né? Na verdade, a Pro não sabia essa informação. Então, a Pro pesquisou na internet e a Pro viu que isso não é verdade. Então, esse aqui nós não vamos pintar. O bairro do Farol não tem muitos tipos de comércio. Então, esse nós não vamos pintar. Agora embaixo, ó. A cultura nordestina está presente no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, pelas atividades festivas e culinária. Isso é verdade, né? Nós acabamos de falar sobre isso aqui em cima, ó, sobre o bairro de São Cristóvão, então é verdade. Então, nós vamos pintar essa frase aqui, ó. Eu escolhi o verde, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Ó, pinta bem bonitinho, não deixa sair pra fora, não. É que o conversor do computador é difícil para Pro. Aqui, ó. Atividade 2. Onde você mora, há atividades festivas que representam o modo de vida das pessoas que vieram de outros lugares? Aqui no meu bairro não tem. No de vocês tem?
Se tiver, você vai colocar aqui que sim, e depois você vai responder no seu caderno como é que acontece. Tá bom? Vamos agora para a página 7. Página 7. De um lugar a outro. Todos os dias as pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Lembra que a Pro falou? Vai de bicicleta, vai de carro ou vai a pé. Eles vão trabalhar, vão estudar ou até mesmo passear. Esses trajetos a gente pode falar que eles são realizados por um meio de transporte. A gente pode dividir os meios de transportes em 3 tipos. Tem os terrestres, tem os aquáticos e tem os aéreos. Os terrestres é aqueles que andam no chão, que é bicicleta, moto, carro, ônibus, caminhão, trem, metrô, charrete, tem um monte. E os aquáticos são aqueles que andam na água, nos mares, nos oceanos. Tem canoa, tem barco, tem navio. E tem os aéreos, que são aviões e helicópteros. Agora você vai lá no material de apoio, lá no final do LDI, e você vai recortar, tem um monte de imagens. Tem imagem de bicicleta, de moto, de carro. Você vai recortar e vai colar nesses espaços aqui. Nesses espaços que tem os quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Você vai colar todos aqui. Nos terrestres, você vai colar os meios de transporte terrestres. Aqui os aquáticos e aqui os aéreos. Tá bom? E agora vamos para a página 8. Tem meios de transportes que são de uso particular e coletivo. O particular é o carro. Por exemplo, o meu carro é para o meu uso particular. O coletivo é o ônibus, que carrega um monte de gente ao mesmo tempo. Ó, a atividade 1 é aquela que a gente já fez na página 7. Você vai recortar as imagens relacionadas ao meio de transporte e colar nos espaços. É a que a gente já fez. E a atividade 2, você vai, ó, qual desses meios de transporte você vê com mais frequência no lugar onde você mora? Você vê muitos carros ou você vê muitos ônibus? Você vai responder aqui, carros ou ônibus. E na frente você vai escrever assim, ó. Se você escrever o carro, você vai escrever transporte particular. Se você escrever o ônibus, você vai escrever transporte coletivo. Tá bom? Vamos agora para a língua portuguesa. Abram o LDI, volume 3, na página 8. Aqui na página 8 do LDI, nós vamos dar continuidade à atividade anterior. Nós falamos sobre o calendário, lembra? Hoje nós vamos falar sobre o domingo. Para você, domingo é o começo ou o final de semana? Atividade 2. Acompanhe a leitura do texto a seguir. Domingo é o começo ou o final de semana? É o final, de acordo com a Organização Internacional de Padronização, ISO, órgão responsável por definir as normas para datas e horas. Em latim, domingo significa dia do Senhor. Costuma ser o dia em que os cristãos vão à igreja. Durante a Idade Média, esse era o dia em que os agricultores se reuniam após as missas para venderem produtos. Assim, ficou conhecido como o primeiro dia de feira. Foi por isso que o dia seguinte virou segunda-feira, e daí por diante, até chegar ao sábado, que em latim, é o mesmo dia do descanso. Agora vocês vão responder a página 9, baseados nesse textinho aqui da página 8. Vamos lá. O texto que você acabou de ler é a resposta a uma dúvida enviada para um leitor a uma revista? Qual foi a pergunta feita? A pergunta feita é: domingo é o começo ou final de semana, né? Então escrevam ela aqui, ó. Quem enviou a pergunta? Que idade tem essa pessoa?
Se você voltar lá na página 8, você vai ver que está escrito assim, ó. Lucas Azevedo, 8 anos, São Paulo. É a pessoa que escreveu. Então, você vai copiar o nome do menino aqui e a idade dele, 8 anos. Para qual revista a pergunta foi enviada? Lá no final, vai estar escrito o nome da revista. Está escrito Recreio, número 836, ano 15, São Paulo. É o nome da revista. Aí você pode escrever aqui, ó. O que você sabe sobre essa revista? Converse sobre ela com os colegas e o professor. Você conhece essa revista? Essa revista Recreio? Se você conhece, escreva aqui. Eu conheço, eu já ouvi falar muito, é uma revista muito famosa. 4. Resolva as questões a seguir de acordo com o texto. Domingo é o começo da semana ou é o final da semana? É o começo, né? Ou é o final? Você vai responder. Um X aqui ou um X aqui. Qual dia da semana ficou conhecido como o primeiro dia de feira? O domingo, né? Então, escrevam aqui. Por que esse dia da semana ficou conhecido como o primeiro dia de feira? Está escrito lá no texto, na carta que o menino escreveu. Copiem aqui. De acordo com o texto, escreva o significado de sábado. Você vai ler o texto de novo. E domingo. E vai recopiar a resposta aqui. Tá bom? E por hoje é só, crianças. Terminamos a página 9 do LDI de Língua Portuguesa. Bom descanso a todos. Até a próxima aula.